gente, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal, professor Karine Leite. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as alterações qualitativas das hemácias, tá certo? Anteriormente nós já discutimos um pouquinho sobre as alterações quantitativas. Hoje é algo bem mais importante, se é que eu posso dizer, tá certo? Dentro do hemograma, nós vamos discutir no decorrer da aula, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas alterações referentes, por exemplo, a acantócitos, equinócitos, rouleau, qual a importância disso na rotina clínica veterinária e para o patologista clínico e principalmente para o médico veterinário, tá certo? Espero que vocês gostem da aula, sejam novamente bem-vindos e compartilhem as nossas aulas com os colegas de vocês, com os médicos veterinários, tá certo? Sejam bem-vindos novamente. Conforme eu falei para vocês, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre alterações qualitativas das hemácias. Eu optei, tá certo, por falar por algumas, né, por apenas algumas delas, tá certo, porque ela é um mundo, né? Essas alterações qualitativas, elas são um mundo dentro de hemograma, dentro da análise clínica, tá certo? Espero que vocês gostem da aula. E aí agora a gente vai começar, tá certo? Quando eu falo de alterações qualitativas, eu não estou me referindo a alterações em relação ao número dessas hemácias, né? Se esse animalzinho tem anemia, se ele tem uma policitemia. Só lembrando, eu vou deixar aqui a descrição dessa aula, tá certo? Da aula que eu gravei anteriormente sobre as alterações quantitativas. Quem não lembrar, quem não visualizou, vou deixar aqui descrito no canal, tá certo? Eu vou deixar descrito aqui na nossa aulinha de hoje, tá? Porque é importante a gente avaliar essas alterações qualitativas juntamente com as alterações quantitativas, tá certo? Mas, professora Karine, essas alterações qualitativas, elas dizem respeito a quê? É exatamente isso, gente, ó. A forma das hemácias, tá certo? E a disposição dessas hemácias. Lembrando, também nossa aulinha sobre hemácias, que eu também vou deixar a descrição aqui para vocês, tá certo? A forma das hemácias, ela varia, né, de espécie para espécie. Então, essas alterações qualitativas, a gente vai estar levando em consideração a forma fisiológica da hemácia para cada espécie e, consequentemente, essa alteração na forma, tá bom? Além disso, essas alterações qualitativas, nós vamos falar também um pouquinho sobre as disposições das hemácias, que em algumas espécies isso é fisiológico e outras espécies não, tá certo? Então, gente, vamos continuar aqui a nossa aula, falando um pouquinho sobre as alterações qualitativas e no decorrer da aula vocês vão ver o quanto é importante, ok? Então, vamos lá, gente, ó. Tem uma importância de se estudar essas alterações qualitativas, que é o que eu disse para vocês, tá certo? É importante por quê? Porque ela vai nortear o clínico em relação... Será que esse animalzinho tem uma anemia e essa anemia é do tipo regenerativa ou do tipo arregenerativa? E aí eu sempre brinco com os meus alunos. Se a anemia for regenerativa, o clínico vai ficar feliz, o tutor vai ficar feliz e o animalzinho muito feliz. Se a anemia é arregenerativa, o tutor vai ficar extremamente preocupado, o clínico mais ainda e o animalzinho extremamente infeliz, tá certo? Então, a importância de a gente estudar essas alterações qualitativas das hemácias é que se esse animalzinho tem um tipo de anemia, que tipo de anemia é essa? É regenerativa ou arregenerativa? Ok? Então, vamos lá, a gente vai iniciar com esse estirácio sanguíneo, tá certo, gente? Esse estirácio sanguíneo, vocês devem estar dizendo assim, professora, mas tem alguma coisa diferente aqui, tá certo? Nesse estirácio sanguíneo? Não mesmo, gente. Aqui a gente consegue visualizar hemácias, tá certo? Essas hemácias com tamanho normal, com coloração normal, tá certo? Aproveitando aqui também a deixa, né, para mostrar aqui as plaquetas, capítulos anteriores da nossa novela, né? Quem tiver dúvidas também pode dar uma olhadinha aqui na aula que eu preparei para vocês, tá certo? E aí a gente pergunta, mas por que a professora Karine está mostrando esse estirácio sanguíneo para a gente se as hemácias estão com tamanho normal e coloração normal? É porque existem, gente, condições em que o animalzinho tem uma anemia, tá certo? Normocítica, normocrômica, que já falei em aulas anteriores aqui para vocês. E eu considero o pior tipo de anemia. Então, às vezes, né, assim, o aluno pergunta assim, professora, e é possível esse animal ter uma anemia, ou seja, ter hematócrito abaixo da referência mínima, e as hemácias dele estarem com tamanho normal e coloração normal? Infelizmente, sim, gente. E aí eu brinco, eu digo que, infelizmente, a medula ela não se comove com a situação do animalzinho, e lança na corrente sanguínea
hemácias com tamanho normal e coloração normal, ou seja, hemácias normocíticas normocrômicas. Então, eu abro essa aula mostrando que, às vezes, a gente pode ter um animalzinho que tem anemia, mas que as hemácias dele estão com tamanho normal e coloração normal, que é o caso desse estirácio sanguíneo, tá certo? Ok? Ok. Vamos agora para esse segundo estirácio sanguíneo também, né? Aonde a gente consegue visualizar, gente, olha essa imagem, né? Eu coloquei uma botinha aqui da seta, na verdade uma seta, onde a gente consegue visualizar hemácias, gente, que elas parecem formatos de estrela. Ela tem espículas, mas as espículas dela, gente, são do mesmo tamanho, nessa condição, olha essa outra condição, tá certo? Essa outra condição. Então, a gente chama essas hemácias de equinócitos iguais. Então, eles têm projeções iguais. Parecem estrelinhas, mas com projeções do mesmo tamanho. Equinócitos, tá? Será que nessa condição o clínico vai ficar preocupado? Vamos olhar em que condições a gente pode visualizar equinócitos em um estirácio sanguíneo do animal, tá, gente? Então, a gente pode visualizar esses equinócitos que a gente também chama, né? O termo correto seria equinócitos, mas dentro do estirácio sanguíneo a gente pode dizer também hemácias crinadas. Podem ser em amostras envelhecidas, por isso que é importante, chegou ao laboratório uma amostra, né, de tubo de tampa roxa, ou seja, para avaliação do hemograma, vamos fazer o mais rápido possível, tá, gente? Porque vai ter alteração de plaquetas, alteração de massa, alteração de leucócitos, tá certo? E o que a gente chama de influência pré-analítica. Então, às vezes, o animalzinho não tem equinócitos, mas como a amostra dele está envelhecida, a gente vai constar lá no laudo, né, do hemograma a presença de equinócitos. Então, o clínico não vai saber dizer, será que isso aqui é uma doença, será que não é, tá? Então, é importante. Da mesma forma aqui, gente, o excesso de EDTA. Por isso que é importante se eu faço a coleta para o hemograma no tubo de 4 ml, o ideal é que eu coloque 4 ml de sangue. Se eu colocar 1 ml, 2 ml ou 0,5 ml, eu estou fazendo o quê? Excesso de EDTA. EDTA é um sal, gente. Então, vai o quê? Vai, literalmente, a hemácia, ela vai murchar. Então, vai ter o quê? O que a gente chama de equinócitos. De novo, influência pré-analítica. Então, nessas duas condições, amostras envelhecidas e excesso de EDTA, na verdade, não é porque o animalzinho tem algum tipo de doença, alguma alteração ali de fato, mas sim influência pré-analítica, tá? Outras condições, por exemplo, o animalzinho tem uremia, ou seja, né, a ureia acima da referência máxima, que aí o clínico vai ter que investigar que tipo, né, por que ele tem uma uremia, será que ele está degradando proteína demais, será que ele está em gliconeogênese, tá certo? Será que ele tem um dano renal? No caso, não sei se vocês já ouviram falar de coagulação intravascular disseminada, CID, linfoma e no caso de glomerulonefrites. Então, aqui são algumas das condições em que a gente pode visualizar equinócitos no estirácio sanguíneo do animalzinho. De novo, gente, o clínico, ele vai ter que investigar e ele vai ter que associar na anamnese, exame físico do animal e retirar, excluir as influências pré-analíticas, que nessa nossa condição foram amostras envelhecidas e excesso de EDTA, tá? Então, essas são algumas das condições que a gente pode visualizar equinócitos. Se a gente visualizar agora essa outra imagem também de um estirácio sanguíneo, aqui eu coloquei para vocês aqui na seta, né? A gente tem os acantócitos. Professora, mas parece com equinócitos. Também, gente, são em formatos de estrela, só que as projeções, não sei se vocês conseguem visualizar aqui nesse estirácio sanguíneo, elas não são do mesmo tamanho, tá certo? Por exemplo, diferente da que a gente mostrou anteriormente, ó. Aqui sim é um equinócito, tá certo? Aqui é um acantócito, aqui é um acantócito, ou seja, são hemácias também com projeções parecendo estrelas, mas essas projeções elas têm tamanhos diferentes, então a gente chama de acantócitos. Vamos estudar aqui um pouquinho condições que a gente pode visualizar acantócitos em um estirácio sanguíneo e, consequentemente, em um laudo de hemograma, tá certo, gente? No caso de patologias hepáticas, no caso de patologias renais e no caso de linfoma. Essas são algumas das condições que a gente pode visualizar acantócitos, tá? E aí eu vou deixar aqui em aberto esse aqui, gente, ó, dietas ricas em colesterol, tá certo, gente? As dietas ricas em colesterol, quando o animalzinho, por exemplo, tem uma hipercolesterolemia, ele pode ter acantócitos na história. Para fechar diagnóstico, aí, gente, tem de novo anamnese, história clínica do animal, exame físico do animal e quantificação de colesterol, tá certo? Outra condição também é, eu fiz a coleta de sangue do animalzinho, eu solicitei o hemograma dele, mas eu não esqueci de dizer para o doutor para fazer um jejum de 8 horas.
Então, se esse animalzinho, né, tivesse alimentado, consequentemente, ele pode ter colesterol alterado na história, e aí eu vou também ter acantócitos. Então, nessa condição, pode ser influência pré-analítica, mas de fato, pode ser também, por exemplo, alguma endocrinopatia ou coisa parecida, tá certo? Então, o clínico sempre tem que estar, gente, investigando cada caso, tá? Então, nessas condições, a gente pode visualizar acantócitos. Esse outro estiraço sanguíneo, gente, a gente já tem uma noção aqui que esse animalzinho ele tem anemia sim, certo? Inclusive, né, com hemácias de tamanho diferente, que a gente vai já discutir também. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, gente, ó. Essas hemácias parecem literalmente um alvo. Então, a gente chama de hemácias em alvo, tá certo? Será que nessa condição vai ser ruim para o animalzinho eu ter essas hemácias em alvo? Vejam que eles têm várias hemácias em alvo aqui, gente, ó, tá? Então, condições em que a gente pode visualizar isso, tá? Então, essas hemácias em alvo, ela pode ser visualizada no quadro de hepatopatias, no caso de icterícia obstrutiva, por exemplo, cálculo na vesícula biliar, colelitias, né? No caso de hipercolesterolemia, no caso de deficiência de ferro, que normalmente é mais o nosso dia a dia, tá certo? A hemoglobina desse animal tá mais baixa, abaixo da referência mínima. Então, a gente já pensou, essas hemácias em alvo podem estar associadas a uma anemia por carência de ferro, tá? Mas só relembrando, gente, que a anemia, a única condição que a anemia é a doença de base é por carência de ferro. O restante, a gente tem que investigar o porquê dessa anemia desse animal, tá? Como é que tá a medula dele? Será que essas hemácias, elas têm uma redução nessa produção, um aumento na destruição e assim por diante, tá? Outra condição que a gente pode visualizar hemácias em alvos é no caso de hipotireoidismo também, tá? Então, essas são algumas das condições de nós visualizarmos em estiraço sanguíneo hemácias em alvo. Dia a dia, gente, deficiência de ferro, normalmente, hipercolesterolemia, hepatopatias, tá? E as hemácias em alvos, elas também podem vir no laudo de hemograma como codócitos, tá certo? Então, são sinônimos. Quando eu falo hemácias em alvo, eu tô falando também que são codócitos. Mais uma vez, aproveitando aqui o estiraço sanguíneo, gente, ó, hemácia em alvo, hemácia em alvo, hemácia em alvo, hemácia em alvo. Tá certo aqui também. Literalmente parece um alvo, ok? Vamos aqui para a nossa próximo estiraço sanguíneo. Eu não vou dizer que é o dia a dia, tá, gente? O que a gente chama de esferócitos. Vejam aqui nessa imagem que são hemácias redondas, tá certo, gente? Ao meu ver, elas parecem menores, tá? Mas a literatura diz que não, que os esferócitos, eles são hemácias esféricas, como bem diz o nome, que são do mesmo tamanho de hemácia normal. Só que, na verdade, não tem espículas nem nada disso. Ao meu ver, no dia a dia, eu visualizo que, na verdade, são hemácias menores mesmo, além de serem esféricas, tá certo? Então, os esferócitos, eles são eritrócitos em forma, né, esférica, muito corados, sem a menor sombra de dúvidas. E aqui o clínico, gente, vai ficar extremamente preocupado. Por quê? Porque os esferócitos, eles não são do dia a dia, tá certo? E a gente pode visualizar no caso de anemia hemolítica autoimune, tá? Onde envolve também, por exemplo, reação de hipersensibilidade do tipo 2, transfusão de sangue incompatível, por exemplo, né? Ó, transfusões de sangue incompatíveis, a gente pode visualizar também esferócitos. Então, o animalzinho fez transfusão de sangue, fizeram uma nova coleta de sangue para ver se o hematócrito dele aumentou, nós conseguimos visualizar esferócito no sangue periférico, no estiraço sanguíneo. Problema, gente, porque pode ser uma transfusão de sangue incompatível, tá certo? Então, lembrando que os esferócitos são esferas, tá? Ou seja, hemácias muito coradas, ok? Esse próximo estiraço sanguíneo, se a gente visualizar, gente, ó, aqui são hemácias, tá certo? Aqui também são hemácias. Mas o que é que elas têm de diferente, tá certo, gente? Elas são mais rocheadas, né? Ok? Elas são mais basofílicas. Nessa condição, a gente chama isso de policromasia, tá certo? A policromasia, o clínico vai ficar feliz, tá certo? Por quê? Porque ela é indicativo, gente, ó, de anemia regenerativa. Então, normalmente, quando a gente visualiza policromasia em um laudo de hemograma, o clínico fica feliz, porque normalmente é indicativo de uma anemia regenerativa. Ou seja, gente, o que é anemia regenerativa? Significa que por algum motivo esse animal está tendo
né, uma redução do hematócrito, uma redução do número de hemácias, mas a medula dele está se comovendo com a condição, tá certo? Então, policromasia, hemácias mais roxinhas, mais basofílicas e é indicativo de anemia regenerativa, tá? Nessa outra condição, quero que vocês visualizem aqui, tá certo? Esse aqui também não é muito dia a dia. Essas hemácias, gente, elas não parecem hemácias, ó. Elas parecem fragmentos de hemácias. E de forma, são fragmentos de hemácias. Que deveriam ter sido fagocitadas pelos macrófagos, né? Lá no baço, mas que pertencem, mas que estão no sangue periférico desse animal, tá? Então aqui, esquistossos, na verdade, esse caso aqui foi recente, tá? Foi de ontem, na verdade. Um animalzinho clinicamente bem, veio só fazer aqui o check-up, tá certo? No hospital veterinário. E, para nossa surpresa, tá certo, gente? Nós visualizamos aqui esquistose no sangue periférico desse animal, tá certo? E aí a tutora, é lógico, ficou um pouco preocupada. Por quê, gente? Porque os esquistosos podem estar associados a casos de coagulação, né, intravascular disseminada, uremia e glomerulonefrite. De fato, a creatinina desse animalzinho deu 1,5 dentro da referência máxima, né? E aí eu conversei com a tutora também, e ela me disse que ele não estava ingerindo muito líquido, tá certo? Deram algumas outras alterações também na hemograma dele, trombocitopenia, então o clínico vai ter que investigar, tá certo? Então, esquistosos, não, a princípio, ele não é o dia a dia da clínica da rotina, tá certo? Se a gente visualiza, pode estar associado à coagulação intravascular disseminada, a famosa CID, uremia e glomerulonefrite, tá certo? Então, nessa condição, gente, a gente consegue visualizar, por exemplo, mesmo que eu, como patologista clínica, não tenha acesso à anamnese, exame físico do animal, muito menos à história clínica, eu poderia visualizar, como já aconteceu comigo anteriormente, há alguns anos, eu visualizei esquistossos, liguei para o clínico e digo, olha, será que esse animalzinho não pode ter alguma lesão renal? Aí ele falou, opa, doutora, pode ser sim. Aí, vou solicitar ureia e creatinina, realmente fato de alterado, tá certo, gente? Então, por isso que é importante a gente avaliar qualitativamente essas hemácias. Por quê? Porque vai nortear muito o clínico em relação não só a um quadro de anemia, mas em relação ao que a gente está visualizando aqui, um caso de glomerulonefrite, um caso de uremia, um caso de CID, tá certo? Por isso que é de extrema importância. Então, esse animalzinho aqui é um Golden Retriever, tá certo? E aí a tutora, na próxima semana, vai fazer alguns outros exames, ok? Então, foi de extrema importância aqui pra gente, tá? Em relação a esse outro estirácio sanguíneo, a gente consegue visualizar que as hemácias, elas estão literalmente, gente, olha, se vocês conseguirem ver, elas estão empilhadas, tá certo, gente? Então, é mesmo, formato de moeda, né, e empilhadinhas mesmo, tá certo? Condições em que a gente pode ver isso que a gente chama de rulo eritrocitário, tá certo, gente? É comum o rulo eritrocitário, eu coloquei em equinos, mas não somente equinos. Equinos e felinos, é comum a gente visualizar rulo eritrocitário. Então, em o estirácio sanguíneo dessas duas espécies, a gente não vai colocar lá na morfologia rulo eritrocitário, porque isso é fisiológico para eles, tá certo? A gente vai colocar nas outras espécies, como, por exemplo, cães. Então, nessa condição, onde eu consigo visualizar rulo eritrocitário, a gente já vai, né, associar ao quadro de hiperproteinemia. Professora Karine, mas a hiperproteinemia, gente, lembrando, ó, hiper alto, né, emia sangue e prote de proteína. Então, esse animalzinho, ele vai ter uma elevação da proteína dele, acima da referência máxima, e a gente precisa investigar o que é essa proteína. É albumina? É globulinas? É alfa, beta e gama, né, globulinas? Ou seja, é proteína C reativa, é sistema complemento, é fibrinogênio, tá certo? É PCR, ou de fato é albumina e o animalzinho está desidratado, tá certo? Então o clínico vai investigar. Se nos próximos capítulos aqui para vocês, que eu também vou mostrar, né? Vou gravar um módulo de bioquímica clínica, eu vou falar a respeito em relação a isso aí, a história das proteínas, tá certo? Então fica só aqui a deixa, rulo eritrocitário, ele é fisiológico em algumas espécies, né, felinos e equinos, nas demais espécies ele não é, e a gente tem que colocar no laudo. Geralmente, quando a gente visualiza rulo, associado a hiperproteinemia, ok? Vamos seguindo, então, aqui com a nossa aulinha. Visualizando aqui, gente, ó, no centro desse estirácio sanguíneo, a gente chama de corpúsculos de Hens, tá certo, gente? O que são esses corpúsculos de Hens, tá?
Esses corpúsculos de Hens, eles são, lógico que hemácias, onde teve uma desnaturação oxidativa da hemoglobina, né? A hemoglobina, quando eu falei da aula de hemácias, as hemácias, elas têm hemoglobina. E a hemoglobina, ela é um grupamento, né? Ela é uma proteína chique, tá certo, gente? Que consegue carregar oxigênio. Então, as hemácias, elas estão intimamente relacionadas ao transporte de oxigênio e elas também estão constantemente sendo expostas à formação de espécies de reativos de oxigênio, que tem tudo a ver aqui com corpúsculos de Hens, tá certo? Então, os corpúsculos de Hens, eles são resquícios de hemoglobina oxidada, tá certo? O clínico vai ficar feliz ou vai ficar triste, gente? Ó, muito triste, porque a gente vai conseguir visualizar em anemia hemolítica grave. Mas, ouvidos e olhos abertos, o corpúsculo de Hens a gente pode visualizar, por exemplo, em cães, onde eles faziam uso de corticoide. De novo, aí, influência pré-analítica, por isso que é importante, em uma solicitação de um hemograma, o clínico lá escrever a anamnese, a história clínica do animalzinho, tá certo? Qual o uso da medicação, tá? Porque às vezes o corpúsculo de Hens está lá, né, no centro periférico de cães que fazem uso de corticoide, ou animaizinhos que fizeram esplenectomia, tá certo? No caso de vacas, na hemoglobinúria pós-parto. Então, mais uma vez, o corpúsculo de Hens precisa ser investigado como qualquer outra alteração no hemograma de um animal, tá? Um outro, né, achado que a gente vai visualizar aqui, gente, vocês conseguem visualizar pontos mais basofílicos, né, dentro aqui no interior da hemácia, a gente chama de corpúsculo de Reudioli. No dia a dia, a gente consegue visualizar corpúsculo de Reudioli muito em equinos, tá certo, gente? Mas, o que é isso, professora Karina, esse corpúsculo de Reudioli? Eles são restantes, gente, de núcleo da hemácia, dentro da hemácia. Mas isso vai ser bom porque é indicativo de anemia regenerativa, tá certo? Vocês viram que são pontos mais basofílicos, mais roxinhos, mas também pode estar associado à administração de corticoides. De novo, importância, gente, não, né, uma ficha de solicitação que é encaminhada para um laboratório, escrever todas as informações, não só, né, do animalzinho, mas a anamnese é a história clínica do animal e se ele faz uso de medicações, tá certo? Corpúsculo de Reudioli, ok? Então, para a gente fechar, como eu disse para vocês, eu só trouxe aqui, tá certo, gente, algumas poucas alterações qualitativas. Nós temos, por exemplo, a hemaglutinação, ela parece um pouco com bulô, eu não trouxe aqui para vocês, mas hemácias literalmente elas estão grudadas umas nas outras. Isso é sério, por quê? Porque significa que tem anticorpos contra essas hemácias. Tá certo? A gente chama isso de hemaglutinação. No dia a dia a gente pode confundir com o bulô, que são aquelas hemácias empilhadas. Então a gente coloca solução fisiológica e faz um novo estiraço. Essas hemácias se separaram, opa, isso aqui é rulô eritrocitário. Não se separaram, é hemaglutinação, tá? Trouxe só algumas alterações aqui mais comuns para vocês. E agora eu vou trazer esse videozinho para vocês. E o que será que vocês vão encontrar de alterações nas hemácias nesse vídeo, tá? Não se preocupe que depois eu mostro para vocês. Ó, então, né, a gente consegue visualizar hemácias com tamanhos, né, iguais, tá certo? Mas, tá certo, gente? Com espículas. Aparentemente, esse animalzinho não tem uma anemia tão, né, significativa, tá certo? Um outro ponto importante aqui, né, da alteração qualitativa é a anisocitose, onde eu tenho, né, hemácias com tamanhos diferentes, tá certo? Normalmente a anisocitose, ela pode estar associada, sim, a anemias regenerativas, tá certo? Podemos também visualizar presença de reticulócitos, tá certo? Presença também de inclusões, né? Hemácias mais jovens, tá certo? Nossa próxima aula, vou aprofundar um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho mais dessas alterações qualitativas e vou falar um pouquinho dessas alterações, ok? Então, vou só mostrar novamente aqui o vídeo para vocês, foi um vídeo rápido, né? Mas só para vocês visualizarem, ó, as hemácias, elas estão com tamanho diferente, mas a gente consegue visualizar espículas aí, né? Ó, agregação plaquetária, ok? Neutrófilos, linfócitos aqui, né? Um pouco de rulô, gente, ó, rulô eritrocitário. Então, provavelmente esse animalzinho aqui tem hiperproteinemia, ok? Ó, a gente consegue visualizar, assim, espículas, que é importante, lembrando que pode ser acantócitos, que podem ser equinócitos também, tá certo? Só para vocês terem uma noção, tá?
Então, desde já, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Nossa próxima aulinha, eu vou falar um pouquinho mais também de outras alterações qualitativas das hemácias, porque é de extrema importância também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhem com os colegas de vocês, compartilhem com clínicos, veterinários, vocês que fazem treinamento, né? Que a gente chama teoricamente de treinamento e não estágio, tá certo? Para eu poder também compartilhar o pouco que eu sei, né? Com vocês e vocês compartilharem com outros também, tá certo? Muito obrigada, gente, pela atenção. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.